Bom, pessoal, então vamos lá, dar continuidade aí ao processo de desenvolvimento industrial brasileiro, sendo que na última aula a gente trabalhou aí com a década perdida, né, que foi o fim ali da ditadura militar, e a gente entra agora nesse período que a gente vai chamar de período neoliberal 1, onde a gente vai ver basicamente dois governos, que seria o governo do Fernando Collor de Mello, nossa senhora, olha aqui, que maluquice, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês, que aí a gente já começa a nossa linha. Ela vai se dividir nesses dois momentos. A gente vai ver o Collor e depois a gente vai para o Fernando Henrique, tá bom? Então vamos lá. Falando de Collor, qual que é o grande desafio aí? E aí, a partir de agora, todos os governos eu vou trabalhar com isso, tipo, desafios e ações e consequências, né? Ou seja, qual é o grande desafio que o governo tem para aquele momento, o que ele fez para tentar minimizar ou resolver esse problema, esse desafio, e quais são as consequências dessa ação, que essas consequências, na grande maioria das vezes, resolve um problema, mas gera outros problemas, que isso fica para o governo seguinte e vai gerando a roda aí, tá bom? Então, o grande desafio do Collor é exatamente o processo hiperinflacionário, né? Então, se a gente resgatar um pouco do que a gente discutiu na última aula aí de década perdida, a gente viu que a inflação chegou a bater na casa aí de 80% ao mês, mais de 1000% ao ano. Né? Especificamente em 1989, dezembro de 89, a gente teve uma inflação no mês de dezembro que foi de 89% no mês. Né? E aí a gente viu qual que é o grande problema da inflação. O grande problema da inflação está diretamente relacionado com a perda do poder de compra da população, onde que naquele momento, né, a população tinha costume de fazer a compra do mês, né, o início do mês, recebeu o salário e já ia no supermercado, comprava tudo, porque tudo que você comprava no início do mês era muito mais barato do que no final. Tudo que você comprava no início da manhã era muito mais barato do que no final da manhã. Existia um processo chamado de overnight, né, depois procura até saber um pouco melhor aí, conversar até com seus pais, que o investimento, né, a taxa de lucratividade dos investimentos era absurdo. Você investia dinheiro durante o dia, no outro dia ele já tinha meio que duplicado, triplicado quase ali os investimentos por causa dessa inflação e desses juros que era muito alto, tá bom? Então o desafio dele era conter essa hiperinflação e obrigatoriamente estabilizar ali a economia, sendo que se a gente já estava vindo ali desde meados da década de 70, já com o início desse processo, então estou falando que a gente já está caminhando aí para quase 15 anos de um decréscimo econômico, de uma instabilidade econômica muito grande. Então esse é o desafio. Então, mediante aí isso, né, esse desafio, quais são as ações aí que o governo fez? A ação que ficou mais clássica no governo dele foi o que ele chamou de Plano Collor 1, ou política do confisco, né, popularmente conhecido como política do confisco. E o que foi essa política do confisco? O Collor, ele simplesmente ele confiscou tudo que tinha na poupança, ou seja, todo o dinheiro que a população tinha na poupança acima de 5 mil cruzeiros, e ele iria pagar isso em prestações de 18 vezes ou 18 meses, tá? Qual foi o grande problema disso? Foi a forma como isso foi feito e, na verdade, algumas coisas junta disso, né? Primeiro, esse plano de ação, ele não foi anunciado para a população. Como assim, Júlio, não foi anunciado? É isso mesmo, ou seja, você dormia hoje com 50 mil reais, vamos dizer assim, na sua conta, na sua poupança, e no dia seguinte você acordou sem esses 50 mil reais. E isso já gerou um certo transtorno para que ele explicasse o que ele iria fazer depois que ele já tinha feito. Tá? Inclusive, naquela ocasião, muitas pessoas, né, que não tinha tanta informação, pensou que estava tendo problema financeiro mesmo, ou seja, estou devendo o banco e não estou sabendo. Né? Algumas pessoas que eram amigas de gerente do banco, o gerente ligou na noite anterior e falou assim, ó, estou tirando aqui o seu dinheiro, amanhã eu te entrego porque vai acontecer isso, você vai ficar sem seu dinheiro. Né? Mas a grande maioria da população não tinha essas informações, simplesmente, vamos dizer assim, perdeu essa grana que tinha investido ali na poupança. Tá? Mas uma vez que ele fez isso, ele foi a público e anunciou, ou seja, pessoal, então
Primeiro, por que eu estou retirando esse dinheiro de vocês? Então acorda e presta muita atenção nisso aqui, pessoal. Uma vez que o governo ele tira o dinheiro de circulação, né, automaticamente o que acontece com o poder de compra dessa população? Pensa aí. Reduz ainda mais, tudo bem? E de que maneira a gente controla a inflação? Tem duas formas. Ou, imagina lá, o preço está subindo muito. De que maneira que eu controlo a inflação? Se a população ela deixa de consumir, lei da oferta e da procura, né, um determinado produto, se a procura dele aos poucos vai reduzindo, automaticamente o preço vai sendo controlado. Fez sentido? Então, eu estou tirando o dinheiro da população, tirando o dinheiro de circulação, para automaticamente a população consumir menos ainda e fazer com que eu freio essa inflação. Perfeito? E um segundo fator, eu tenho que incentivar a produção, porque uma vez que eu incentivo a oferta de determinados produtos, automaticamente ele tem maior número na prateleira, e mais uma vez a lei da oferta e da procura. Eu estou oferecendo mais produtos, automaticamente eu controlo ali a subida dos preços dele. Então o confisco ele tinha esse duplo papel: tirar dinheiro de circulação, mas esse dinheiro que eu peguei da população, eu vou investir na minha produção industrial, investir na minha produção interna para alavancar a minha produção de mercadorias. Uma vez eu tirei o dinheiro de circulação, a população começa a consumir menos, eu incentivo essa produção, eu equiparo a lei da oferta e da procura e automaticamente eu controlo a inflação e no segundo momento, aos poucos, eu vou pagando para a minha população esse dinheiro, que eles vão tendo o poder de compra, eles vão comprando esses produtos e o treco vai se equilibrando, tá? Financeiramente, economicamente, isso faz muito sentido, tá? Mas a gente viu que na prática não deu tanto certo assim. Então, essa ação tinha essa justificativa: retirar dinheiro de circulação, frear a inflação, investir na produção para que ela equilibrasse. Mas qual é a consequência disso, né? Primeira coisa que aconteceu: a correção monetária reduziu as aplicações em 50%. Ou seja, a população, além de perder o dinheiro fisicamente, eu perdi 50 mil, o governo vai pagar em 18 meses. O que significa correção monetária? É corrigir o dinheiro no que se refere ao seu valor, tá? Quando eu deixo dinheiro aplicado na poupança, ele está parado, vamos dizer assim. Aquilo que rende lá, além de ser juros, é correção monetária. O dinheiro, a cada dia, a cada ano, a cada mês que passa, ele tem um valor diferente. Se eu tinha 50 mil cruzeiros aplicados na poupança, quando eu falo que a correção monetária reduziu 40% da aplicação, é como se eu tivesse perdido 40% do meu dinheiro. Então, se eu tivesse 50 mil, automaticamente eu iria receber 20 mil, porque o resto eu tinha perdido. Tá? E isso, imagina só, vai juntando isso. A população já é insatisfeita porque o confisco foi feito sem ser anunciado. Ponto 2. A correção monetária reduziu o meu dinheiro aplicado, ou seja, eu perdi dinheiro. Terceiro, a inflação sim caiu, mas isso é uma consequência direta da queda do poder de compra, ou seja, eu não estou falando que a minha economia, a minha produção aumentou, eu estou falando que simplesmente a população ficou sem dinheiro e ficou sem poder comprar e a indústria não dando conta e faltando produtos do supermercado, ou seja, eu intensifiquei o processo de insatisfação da minha população. Junto com isso, explode uma série de escândalos de corrupção no governo Collor. Inclusive, ele foi eleito ali, né, na época, como caçador de marajás, esse era uma das bandeiras dele, o crime do colarinho branco, e ele, na verdade, o governo dele foi pego numa série de escândalos de corrupção, inclusive lá com uma famosa Elba, né, ou seja, era um carro da época que ele tinha ganhado, e isso entrou ali como se fosse um processo também de corrupção. E nesse momento, foi um momento meio que célebre aí do Brasil, né, do primeiro presidente impeachmentado via pedidos do povo, onde o Collor ele foi a público, né, num pronunciamento oficial, falar que ele não tinha nada a ver com aquilo, com o processo de corrupção, como a grande maioria dos presidentes fazem quando algum escândalo de corrupção explode no seu mandato, e que ele queria que toda a população brasileira fosse às ruas pintados de verde e amarelo em apoio à figura dele. E no dia seguinte, todo mundo de fato foi à rua, mas não foi de verde e amarelo, foi pintado de cara preta, e esse movimento ficou conhecido na história, né, como os caras pretas, onde eles não estavam apoiando o governo e se pedindo o seu impeachment. Perfeito?
O impeachment ao qual, na verdade, não aconteceu o processo de impeachment, ele renunciou antes, e isso tem que ficar muito claro, porque a diferença aí, né, se ele é impeachmentado, ele automaticamente ele perde todos os direitos que ele tem enquanto presidente, e se ele simplesmente renuncia o cargo, né, o processo é diferente, e ele ganha algumas regalias, vamos dizer assim, então ele renunciou o cargo, e automaticamente quem assume na sequência é um juiz forano conhecido como Itamar Franco. Né? Então, o governo do Collor ele durou 2 anos, de 90 a 92, o Itamar Franco assume de 92, ainda com esse desafio de estabilizar a economia. Tá? Então, qual foi a função do Itamar? Já para a gente finalizar e deixar um gancho para o governo Fernando Henrique. A função do Itamar ali, junto com o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro da Fazenda do Itamar, eles desenvolveram o Plano Real, onde de 92 a 93 eles implantaram o que eles chamaram de Cruzeiro Real. De 93 para 94 houve um processo de transição para o Plano Real. Tá ok? Bom, na nossa próxima aula a gente volta aí para ver o governo Fernando Henrique e entender o porquê que essa troca da moeda agora, mudando para o real, deu certo, sendo que a gente já tinha mudado uma série de vezes a moeda brasileira, né, de cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, etc, etc. Eu tinha mudado umas 5, 6 vezes. Por que nunca deu certo? E o que aconteceu da agora para frente que vai funcionar e trocar a moeda. Tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.